Gente, bom dia. Hoje é dia 20 de maio de 2024 e nós vínhamos em encontro sobre a emenda constitucional número 132, mas depois do PLP 68 de 2024, que é um texto de lei complementar, um projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo, né, federal, estaduais e municipais em conjunto naquele grupo, num grupo de trabalho do PAT-RTC, Programa de Assessoramento Técnico para a Reforma RTC, Reforma Tributária sobre o Consumo, com 19 grupos de trabalho. Hoje nós vamos iniciar aqui um bate-papo sobre o PLP 668. E em algum momento, obviamente, um momento ou outro, eu vou voltar aqui para a emenda constitucional, fazendo alguns links com a emenda constitucional, mas de antemão, eu já deixo aqui, eu já peço para aos que desejarem, fiquem super à vontade para abrir o áudio e a gente trocar ideia, porque o propósito aqui é um grupo de estudos. Então, eu puxo os debates, mas eu conto com vocês aí para que vocês fiquem à vontade também, tá? Para que a gente faça essa troca. Perfeito, eu acho que alguém colocou o espelhamento aqui principal, né? Sigamos, vamos lá. Então, como nós vamos iniciar hoje o PLP 668, vamos começar aqui literalmente do fato gerador, materialidade, e a partir daí a gente vai seguindo o texto numa ordem lógica, jurídica e, dentro do possível, obedecendo a disposição do próprio PLP. Então, aqui, vamos resgatar a ideia do IBS e CBS, eventualmente, para quem está chegando agora. Características gerais, base ampla, princípio do destino, base ampla, né? Toda a tributação, a gente acaba com a distinção entre prestação de serviços, circulação de mercadorias, industrialização de produtos, que existe hoje no atual sistema tributário sobre o consumo. Princípio do destino, a alíquota de referência será a alíquota do domicílio do adquirente, regra geral, e isso, talvez o elemento mais importante em pensarmos na ideia de princípio do destino, é que a arrecadação, a partir deste novo sistema, ela não fica mais no ente público no qual está sediado a indústria, o fornecedor, o prestador de serviço, o industrial, mas sim na localidade do consumidor final. Esse é o grande, talvez, aí, o coração pulsante desse novo sistema tributário, porque esse elemento do princípio do destino acaba com a ideia do fornecimento de benefícios fiscais para os industriais, para os comerciantes, para os prestadores de serviço na sistemática que nós conhecemos hoje em dia, porque o executivo, o legislativo, eles não mais poderão conceder benefícios tributários, financeiros, fiscais, e aí esse termo está no artigo 156 da Constituição Federal, 156-A, para aqueles que estão sediados nas suas respectivas localidades. A partir desse novo sistema, o que nós conhecemos como benefício tributário terá que vir sob a modalidade de uma subvenção, literalmente fornecimento de um dinheiro, né? Haverão fundos para estímulos à atividade econômica, mas acaba a forma de benefício que nós conhecemos hoje em dia. A alíquota única, eu já acabei trazendo um pouquinho da ideia dessa alíquota única. A alíquota única significa somatório das alíquotas do município, do estado e da União Federal para a localização do consumidor. A alíquota única, para além disso que eu disse, o mais importante é a gente lembrar que não haverá mais distinção entre a alíquota de uma caneta, a alíquota de um copo ou a alíquota de um automóvel de luxo, de um perfume. A alíquota será idêntica
para o ente público, naquele ente público, naquele consumidor ali na localidade do consumidor. Por exemplo, Bruna Breckenfield, que mora em João Pessoa. A alíquota dela como consumidora será a somatória da alíquota estabelecida pelo município de João Pessoa, mais a alíquota estabelecida pelo Estado da Paraíba, mais a alíquota estabelecida pela União Federal. A somatória destas 3 alíquotas será a alíquota que ela pagará como consumidora final. Mesmos sujeitos, mesmas bases de cálculo, mesmas hipóteses de não incidência e imunidade para IBS e CBS, tudo idêntico. A gente vai, ao longo desses nossos encontros, discorrer sobre cada um desses pontos. Não cumulatividade e neutralidade, já disse algumas vezes aqui, é a espinha dorsal, é o esqueleto, é a estrutura do IVA dual. Sem uma efetiva neutralidade tributária, não temos um imposto sobre valor agregado. Luana, fica à vontade. Thalita, eu fiquei com dúvida na alíquota única que você falou. Eu não sei se eu entendi errado, mas no início você falou que não vai ter distinção. Você pode repetir, por favor? Claro, não haverá distinção entre bens e produtos e serviços, com exceção daqueles regimes pontuais. Porque hoje... Aqueles descontos do 30%, 60%, fora aquilo a gente não vai ter o que a gente fora tem. Aquilo não tem. E quando eu falo assim, não há distinção, é o seguinte, Luana, hoje a alíquota para o automóvel é uma, a alíquota para o perfume é outra, a alíquota para a água de colônia é uma, a alíquota para o biscoito é uma, a alíquota para o bombom é outra, tudo são diversas alíquotas, correto? Hoje em dia, até né, essa transformação toda, essa distinção das alíquotas, elas eram feitas como? Porque agora vai ser uma lei complementar única. Hoje existem... Perdão, desculpa, te cortei. Antes dessa diferenciação, ela era por decreto, ela era por base legal, porque hoje vai ser em uma lei complementar. Antes era como? Luana, a gente tem IPI, a gente tem ICMS, a gente tem ISS, né? Então, tem todas essas tratativas de alíquotas, entendeu? Entendi. E a gente tem vários mecanismos que mascaram a alíquota, tanto que a gente usa o termo alíquota efetiva, ou a alíquota nominal, ou a alíquota efetiva. Porque a alíquota, quando ela é por dentro, ela é uma alíquota mascarada. Né? A alíquota por dentro, ela majora a base tributável. Então, a gente tem muitas nuances hoje no nosso sistema que mascaram o verdadeiro montante que é cobrado. Fernando? Oi, Thalita, se me permite fazer um complemento aí na sua resposta para a Fala, Luana. parceiro. O que acontece, Luana, hoje nós temos lei complementar ordinária e sonormativa, decretos por cada estado, que aí eu trato um produto. Imagina que eu vou vender esse copo aqui, eu estou no estado de Goiás. Se eu vender esse copo em Goiás é uma alíquota, se eu vender ele para fora do estado é outra alíquota, é o mesmo copo. Se você tem um KNAI no seu CNPJ hoje atacadista, é uma alíquota para o ICMS, se você é varejista é outra, se é consumidor final é outra. Então, conforme o tipo de produto, o destino do meu produto, eu posso ter hoje um leque, um cardápio de tributos, tanto para PIS/COFINS quanto para ICMS, em relação ao mesmo produto. Não estou falando de produtos distintos, o mesmo produto. Sem contar as especificidades, que eu posso ter um TAR específico, eu posso ter uma redução de base de cálculo específico, eu posso ter um benefício fiscal em um determinado estado, e um determinado tipo de contribuinte que cria essa celeuma tributária que nós temos hoje. Nossa, Fernando, Entendi. excelente. Então, Luana, só no exemplo que o Fernando deu, ele falou assim, o copo, a alíquota do copo vai variar a depender de uma série de elementos. Entendeu? Um exemplo de um produto, ou a partir desse novo sistema, é uma alíquota para o copo, para o carro, para o perfume, para a roupa, para tudo. Dentro daquele ente público. Perfeito? Você está fechada, você está fechada. Eu achei que eu estava exagerando na compreensão do alíquota única, é única mesmo, então vai tirar até essas diferenças, igual o Fernando detalhou aí. Obrigada, gente. Por exemplo, você está em Belo Horizonte, correto? Se você compra um carro, se você compra um copo do Fernando aí de Goiás, se você compra
o que você adquirir como consumidora final, a sua alíquota será a somatória da alíquota do município de Belo Horizonte, mais a alíquota do estado de Minas Gerais, mais a alíquota estabelecida pela União. Vai ser a somatória dessas 3 alíquotas para tudo que você adquirir. Você não entende? É porque a mudança nesse quesito, ela simplifica tanto, né, Fernando, que a gente até às vezes fala, não, eu acho que eu não entendi direito. Não, é isso mesmo, você pegou o ponto. Era só para entender se ia simplificar o tanto mesmo que eu estava achando, né? Mas, assim, é isso mesmo. Ok, muito obrigada. É quase inacreditável o tamanho do paradigma que a gente está mudando de hoje para o que virá a acontecer. Pelo menos se continuar do jeito que está definido hoje, né? Exato. E olha, Fernando, aproveitando aí, o Fernando trouxe um exemplo magnífico, porque ele trouxe, dentro de um produto, de um detalhezinho, ele trouxe uma série de variáveis absurdas, né? Fernando, sempre que puder, abre o áudio e contribua, assim, meu amigo, tá? E aí, gente, aproveitando, muitos, eu vou ao longo, é algo até que eu gostaria de comentar com vocês. Eu pertenço ao grupo daqueles que estão animados com a reforma tributária. Então, muito possivelmente, é bom que vocês saibam disso. Quando vocês estiverem comigo, vocês vão ouvir uma fala de alguém que está entusiasmado. Mas eu tenho um compromisso muito grande comigo e com vocês aqui de trazer, obviamente, os aspectos negativos que eu ouço em todos os veículos, em todos os fóruns que eu participo, e, naturalmente, o que eu vejo de negativo a ideia aqui é um grupo de estudos técnicos, sem paixões nesse debate. Então, nós temos que colocar luzes em tudo que é necessário. Tá? Um outro elemento aqui que é importante comentar, aproveitando esse gancho da alíquota, o que se pretende fazer, o que diz a administração tributária o consumidor, o contribuinte, o fornecedor, nós que somos não fiscais, não teremos que fazer essa seleção, toda essa opção. Isso quase que é como uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, a gente vai informar para onde vai o município, o estado e a União, e o próprio sistema de apuração vai fazer o fechamento da alíquota, ok? Então, é quase numa espécie de nota pré-preenchida. Isto não vai ser um complicador para o contribuinte, para o fornecedor, na eleição da alíquota. Regimes pontuais, eu vou chamar de pontuais para não entrar na nomenclatura própria. A gente tem 3 regimes, né? D, E e F, D, E e F, D, E e F, diferenciados, específicos e favorecidos. Diferenciados são aqueles 18 setores da economia, dentre os quais os prestadores de serviço da advocacia, que terão uma redução em 30%. Específicos vêm de especificidade da operação do negócio. Pelo menos esta era a ideia central, e aí nesta modalidade inclui-se combustíveis, lubrificantes, operações com bens imóveis, que mais? Plano de saúde, não. Vem... O que tem aqui? A gente tem um rol de saúde, umas questões pontuais, e dentro desse específico, moçada, tem alguns que parece que são uma tartaruga aqui em cima do poste, porque tem bares e restaurantes que, né, eu não consigo entender muito bem por que seria uma operação específica, mas está dentro desta modalidade. E favorecido são 3 grupos: Simples Nacional, que é de interesse de muitos de nós, Zona Franca de Manaus e regimes tributários aduaneiros. Marcos, fica à vontade. Doutora Thalita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Uma questão que me chama a atenção nessa questão da alíquota única, e aí você até colocou que a ideia é ter uma declaração pré-preenchida, né? Mas para que isso funcione, a gente teria que ter ali uma atualização dos documentos fiscais. Para isso eu tenho lá
a ideia de instituir uma nota fiscal brasileira única, né, que está lá na Lei Complementar 199, mas imaginando que a gente comece a recolher ali o IBS e a CBS, por mais que seja IBS estadual em 2026, que a alíquota é definida pelo destino, vou imaginar 2027, tá, que eu já teria o IBS municipal. Vamos imaginar que eu estou fazendo a venda daqui de Goiás para Campinas, São Paulo, né? Eu precisaria saber o IBS de Campinas, o IBS de São Paulo Estado, para poder verificar essa alíquota. Imaginando que a gente não tem ainda, talvez, uma perspectiva de que esse sistema esteja pronto, no sentido de nota fiscal única, implantada nesses 2 anos, né? Eu acho um prazo muito curto para ter uma mudança operacional tão grande assim, para vir pré-preenchida já no começo. A gente vai ter uma pré-preenchida talvez um pouco mais adiante, sendo um pouco pessimista, né, na ideia do sistema demorar. Eu imagino eu do lado de cá como que eu vou identificar essas alíquotas. A gente vai ter uma alíquota de referência do Senado Federal, mas o município e o Estado ele é livre para definir qual vai ser a sua alíquota de IBS. Lógico que é uma alíquota única para tudo que acontecer lá dentro, né? Mas ele pode ter uma alíquota diferente por município, uma alíquota diferente por Estado. E eu do lado de cá, como é que eu vou conseguir, imaginando que eu possa vender para todos os 5 mil municípios do Brasil, como é que eu vou, se esse sistema não estiver pronto lá, quando começar o recolhimento, como é que a gente vai se comportar com isso? Vai haver um portal nacional para disponibilizar essas alíquotas para a gente? Como é que, pensando numa parte mais operacional, como é que a gente vai se comportar com isso, hein? Marcos, a minha compreensão é que durante o período de transição, a alíquota vai ser padrão para todos os entes públicos, após que vai ter a liberalidade. Então, eu não vejo esse problema, entendeu? Eu não vejo esse problema em razão disso. Fernando? E para complementar esse problema do Marcos, a gente ainda tem a implementação do split payment em relação ao pagamento disso, com a compensação adiantada, cruzada, em andamento, como se eu fizesse um fluxo de caixa dos meus tributos, igual acontece aí no Ecredar aqui em São Paulo, quando a gente vem fazendo esse aproveitamento fiscal. Então, a gente ainda tem mais esse problema com o sistema financeiro nacional, que tem que entrar dentro desse processo todo, e ainda tem o cashback, que eu preciso ter lá o cadastro daquele CPF dentro do CadÚnico para saber que ele vai ter a redução. O Ministério lá, o comitê gestor, não sei quem, vai receber essa informação, filtrar e devolver esse dinheiro. Então, tem mais esses dois agravantes em relação a isso, essas preocupações suas, Marcos. Por isso que a minha compreensão até o momento é que isso vai ser para 2033, entendeu, Marcos? Até lá vai ser um estabelecimento padrão, mesmo porque a alíquota nesse primeiro período aqui é uma alíquota teste, né? É 1% IBS e CBS. Então, Mas sim, a alíquota teste, a gente tem ela no 26 e 27, até porque a CBS entra integral em 2027, né? Então, assim, a CBS é tranquilo, é federal, uma alíquota única, o Brasil inteiro, mas até 2032, vamos colocar assim, 33, acabou ICMS e ISS, existe o teto de referência, né, que o Senado tem que trabalhar com as alíquotas, não podem nem ultrapassar a arrecadação, nem diminuir a arrecadação. Mas como ela precisa, de certa forma, equilibrar a arrecadação de cada estado ou de cada município, né, pelo menos eu não percebi isso no projeto, trazendo que a gente vai, olha, vai ser único. Então, eu penso que, como o projeto não está obrigando a fazer isso, eu acho que ainda assim a gente vai ter uma diferenciação, pelo menos, talvez menor, com impacto menor, né, mas a gente vai ter sim uma diferenciação desse IBS, estadual, municipal. Então, assim, eu ainda continuo com essa preocupação desse sistema funcionando a nível de municípios, sabe? Mas, assim, a necessidade de equilibrar a arrecadação é posterior, é daqui a 50 anos, né? Porque o período de transição para os entes públicos é de 50 anos da arrecadação, do equilíbrio das suas contas. Então, por isso que eu entendo que, assim, gente, e a administração, penso eu, eles já estão com isso tudo muito adiantado. Ele já, pelo que eu ouço desse grupo do PAT-RTC, quando eu vejo palestras e falas deles, me parece que essa não é uma preocupação deles, sabe? Penso eu que isso vai ser algo que eles estão com isso aí engatilhado para fazer esse trabalho.
O nosso sistema de cruzamentos de dados hoje na Receita Federal do Brasil é um dos melhores do mundo, né? Se não o melhor do mundo. Então, o simplificar isso, não sei se vai ser um desafio tão grande, mas eu creio que durante esse período de transição, creio eu, isso se estabiliza. Certo? Mas vamos aguardar aí, inclusive vamos aguardar até a aprovação, né, do texto de lei complementar para ver o que vem. Agora, eu acho que um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar aí é esse comentário, o comentário do Fernando sobre o split payment. Mas a gente vai falar sobre isso logo mais adiante, né? Não hoje, mas um pouco mais à frente. Eu vou seguir aqui, ok? Então, agora a gente entra aqui no texto do PLP. O PLP ele tem 3 grandes livros, tá, gente? Um sobre IBS, CBS, um sobre imposto seletivo e um outro sobre transição, fase de transição, se eu não estiver falando, se eu não estiver equivocada. É o período de transição, aqui, deixa eu ver, do sistema. Das demais, ele chamou de demais disposições. Vamos para... Nós vamos falar sobre fato gerador hoje. Só que antes de entrar no fato gerador, deixa eu trazer aqui, artigo 1º. Artigo 1º repete a ideia da competência compartilhada, traz o inciso 1 como competência compartilhada, e o 2 dizendo que a CBS está lá no artigo 1955, mas que a ele se aplicam os dispositivos do IBS no que for pertinente. Aí, dentro do texto constitucional, ele faz essas marcações. Gente, deixa eu cumprimentar uma pessoa aqui, doutor Missal. Prazer tê-lo aqui, doutor Missal. Fique à vontade, por gentileza, abra seu áudio e vídeo quando desejar, por favor. Artigo 2º. O artigo 2º, ele diz aqui, ó, que o IBS e CBS são informados pelo princípio da neutralidade, ressalvadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta lei complementar. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto que o professor Robson Maia disse no evento da Bruna, que foi realizado, uma das responsáveis pelo evento foi agora em João Pessoa, na Paraíba, semana passada, a Bruna Breckenfield, que está aqui, foi uma das responsáveis. O professor Robson Maia fez um comentário que ele muito pertinente, de que esta parte final do dispositivo aqui do PLP, que diz que o princípio da neutralidade será informado com as ressalvas da Constituição e desta lei complementar, me parece, né, nas palavras do professor Robson Maia, haver uma inconstitucionalidade, porque no texto da lei complementar, ele não traz essa extensão a exceções previstas no texto de lei complementar. Então, este PLP, ele traz um permissivo superior, ele expande a possibilidade de exceções ao princípio da neutralidade. Isto também me parece ser um grande equívoco, uma inconstitucionalidade muito forte aqui. E aos que quiserem dar uma olhada nisso aí, vejam a lei complementar, aqui eu estou no 156A da Constituição, perfeito? Eu vi que o Fredinho aí assustou, né, Fredinho? Eu também me assustei quando eu me toquei com essa fala dele, eu não tinha prestado atenção. Aqui é o artigo 149B da Constituição Federal, que diz que IBS e CBS traz ali fatos geradores e bases de cálculos, hipóteses de não incidência idênticas, que é o que nós vamos tratar agora. Beleza, agora vamos entrar aqui no fato gerador do IBS e da CBS. Fato gerador do IBS e da CBS. Primeiro detalhe. O IBS e a CBS incidem sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, eu estou lendo esse dispositivo aqui agora. Materiais, artigo 156A, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Fredinho, lê, por gentileza, esses 3 pontos que eu mencionei aqui. Vamos lá. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais,
inclusive direitos ou com serviço. Não há menção de onerosidade, hein? Esse trecho em vermelho aqui foi uma anotação minha, ok? Por que eu fiz essa anotação? Vejamos. Este aqui é o dispositivo constitucional que fundamentará a nossa lei complementar do IBS e da CBS. Porque hoje nós estamos discutindo um projeto de lei complementar, correto? Artigo 4º do projeto de lei complementar. Primeiro detalhe, ele diz que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas, com bens ou serviços. Primeiro detalhe, esse texto de lei complementar trouxe o termo onerosidade, que não consta na Constituição Federal. E, em paralelo, ele traz o inciso 2º, que diz que incidirá sobre operações não onerosas, as quais estarão expressamente previstas neste texto de lei complementar. Então, a gente já tem aqui um grande ponto de atenção. O que seriam operações onerosas e operações não onerosas? E isto é fundamental para a gente compreender a materialidade, o fato gerador do IBS e da CBS. E aí nós vamos para o parágrafo 1º. E essa questão, gente, da onerosidade e não onerosidade, ela tem provocado grandes debates nos fóruns sobre reforma tributária hoje no Brasil. Muitas críticas em razão deste inciso 2º, o não oneroso, e um pouco mais adiante, ele vem um detalhamento, e aí nós vamos entender aonde estão as críticas. Professor Frederico, fica à vontade. Thalita, particularmente me causa espanto esse inciso 2, né, porque o IBS e CBS incidirá sobre operações não onerosas. Então, qual que será a base de cálculo, né, do bem ou serviço, né, da transferência, titularidade do bem ou serviço? Qual que será o critério quantitativo? Isso me surgiu essa dúvida imediatamente quando você colocou. Esse é das grandes divergências. Qual seria a base tributável, né? Esse texto da lei complementar, ele traz essa referência, nós vamos ver. E um outro problema que foi apontado dia desses pelo professor Marco Aurélio Greco quem seria o fornecedor? A gente poderia ter um problema na eleição do fornecedor aqui, e aí eu já digo o seguinte, isso também puxa um problema, me parece, trazer uma complexidade, uma preocupação no estabelecimento de responsabilidade tributária. Mas vamos desenhando aqui. Então, aí vem o parágrafo 1º deste artigo 4º e diz o seguinte: as operações de que tratam o inciso 1º, que é operações onerosas, compreendem o fornecimento de bens ou de serviços. E aí ele diz, e podem decorrer de qualquer ato ou negócio jurídico. Ato ou negócio jurídico, mais uma vez, são fenômenos jurídicos do direito civil. E nós vamos buscar ali respaldo no direito civil para o estabelecimento desses termos. E aí ele diz, tais como, ou seja, a gente tem aqui neste texto do PL, a gente tem elementos exemplificativos, o que não é tão comum para nós, né? A gente trabalha muito com uma ideia em matéria tributária da taxatividade. Então, Nicolas, fica à vontade. Bom dia, Nicolas. Nicolas também estava encontramos no Congresso da Paraíba. Thalita, eu só não pude deixar de pensar enquanto você falava sobre a fala do professor Roque, no congresso aqui de João Pessoa, inclusive, em que ele fez uma brincadeira bastante didática, na qual ele diz que IBS e CBS são agora o tributo de tudo que existe e ainda vai existir, porque realmente deixa margem para
a tributação de tudo, mas ele também destacou uma coisa bacana do ponto de vista da constitucionalidade, que é quase que agora uma permissão constitucional ou pela própria lei complementar de uma bitributação bastante chocante. Quando a gente vê hipóteses de incidência de IBS e CBS comuns a de tributos que não vão ser extintos, né? Então, interessante, por exemplo, não o mesmo fato vai possuir várias hipóteses de incidência, mas na verdade é uma mesma hipótese de incidência. Então, você vê aí a doação onerosa na hipótese de incidência de IBS e CBS e essa tributação comum que é um tanto estranha para a nossa, vamos chamar assim, tradição de vedar a bitributação. Aí eu peço até que você me corrija se eu estiver falando alguma besteira nesse sentido, apesar de eu estar utilizando o nome de professor Roque pelas minhas costas aqui, né? Nicolas, Eu não sei se travou para mim ou travou para todo mundo. Travou para pra mim mim também também. travou. Thalita tá travada, ficou bem cortada a Eu fala. até desliguei o Wi-Fi aqui para botar no 3G, achando que o problema era meu. Desculpa, Mas acho que vocês me ouvem? Positivo. agora sim. Desculpa, o meu computador travou aqui, eu abri o meu celular. Nicolas, eu não ouvi nada do que você falou. Não, sem problemas. Bora ver se foi improviso ou se estava anotado. Mas eu só fiz dois apontamentos, pegando a fala do professor Roque no Congresso, na qual ele realmente destacou que o IBS e CBS deixam uma margem de tributação para tudo. Tudo de uma forma bem, até de certa forma exagerada. A gente sabe a posição de professor Roque sobre a reforma, mas fazendo apontamento mais específico, ele destacou como que a conjuntura que está se desenhando ela de alguma forma gera uma discussão sobre uma certa tradição jurídica e a própria vedação constitucional há o que a gente chama de bitributação, porque você teria hipóteses aí de incidência de IBS e CBS idênticas em algum momento ou de alguns tributos que ainda vão continuar existindo, a exemplo da doação onerosa. E acho que isso vai levar a discussões muito interessantes se a gente teria uma inconstitucionalidade da lei complementar ou uma mudança de paradigma constitucional, efetivamente. Eu vejo um problema também muito grande em relação a essa discussão. Eu acho que essa questão da não onerosidade da tributação em operações da doação não onerosa, na não onerosidade, especificamente aqui eu me refiro à doação. Eu acho que a gente vai ter um problema, a gente vai ter um conflito aí de competências com o ITCMD, que ou a gente resolve na lei complementar, ou a gente vai resolver isso, ou a gente vai resolver isso no judiciário, né? Ou não resolver. Porque aí a gente. Eu estou. Oi, me ouvem aqui agora? Sim. Tá. Então, eu acredito sim que a gente vai viver esse problema também. É o que eu acho. Ou a gente resolve em lei complementar, antes da publicação, da validação da lei complementar, ou a gente vai levar isso para o judiciário, que eu acho que é o que nenhum de nós deseja. E tem um outro problema também, para mim, que é muito sério em relação ao ITBI, ao custo do bem imóvel. Então, eu acho que esse talvez ainda eu tenho uma maior preocupação, sempre me chamou muito mais atenção em relação ao bem, ao ITBI, a essa sobreposição, que como muitos chamavam a atenção do ITBI
para o ITBI, eu pensava que isso fosse ser solucionado, que já viesse o texto da lei complementar com uma solução para isso, para essa não sobreposição, né? Especialmente porque o setor imobiliário ele tá muito atento a todo esse debate, está acompanhando muito no parlamento, mas não foi o que aconteceu. Isso me causou assim uma surpresa, confesso. Então, eu acho que ou a gente resolve agora na discussão do projeto de lei, ou a gente vai ter problemas maiores no futuro. E especialmente, e esse me parece algo muito agressivo para a gente carregar para aquisições de bens imóveis, né, gente? Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério também, né? Mas aí, eu vou falar um pouquinho, vai voltar um pouco. Luana, você levantou o dedo. Gente, às vezes eu tenho receio de não ver, então levanta aqui, abre o áudio e fala, tá bom? Eu só ia comentar que eu vou te enviar aqui, tem uma notícia sobre o setor imobiliário, o que eles têm visto, porque eu acho que tem impactos também em alguns regimes que eles têm hoje, esse impacto do valor dos imóveis, ele nem é só nisso. Aí eu vou te encaminhar, se você achar interessante, se mandar para o grupo. Manda sim, por gentileza. Nós teremos realmente, o setor imobiliário, por exemplo, ele tem o RET, Regime Especial de Tributação, que reduz a alíquota a 4%, e aí a gente tem um encontro aí da tributação sobre o consumo, e que passa também pela análise da tributação sobre a renda. Essa discussão é interessantíssima. Deixa eu ver, Luana, aqui que você mandou, eu mando no grupo. Eu vou te enviar agora, mas eu acho que dentre aquelas disposições da lei onde tem o RET, eu acho que existe uma previsão de revogação. Eu vou te enviar aqui agora. Vou só achar ela aqui no meio dos grupos, aqui já te envio. Tá bom, obrigada. Então, olha só, aqui a gente vai chegar de novo nessa discussão, tá, Nicolas? Então, vamos lá. Então, nessa exemplificação aqui, ele traz esses dispositivos, né? Ele traz esses incisos, alienação, inclusive compra e venda, troca, permuta e dação em pagamento. Aqui a gente tem essa problemática que a gente estava discutindo, locação e se isso não for muito bem equalizado nas operações com bens imóveis, vamos lembrar que a operação com bens imóveis está dentro do regime tributário específico. Específico não significa nem maior ou menor tributação. Pode significar menor tributação. Talvez possa significar maior tributação também, mas é uma operacionalização diferente. Agora, imaginem o quanto pode ser problemático a gente começar a fazer planejamentos em relação a vou locar via pessoa física ou via pessoa jurídica, porque desta ou daquela maneira vai ficar mais barato. Então, acho que assim, não é isso que nós desejamos, né? Não é o que nós desejamos. Então, a gente tem que trabalhar essas distorções do sistema, que são distorções à neutralidade, que é a espinha dorsal, é a estrutura do IVA dual. Mas, obviamente, todos os principais partícipes dessa discussão da reforma tributária estão por dentro de tudo isso. Vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Ô, Thalita, eu até fiquei pensando... Bom dia, professora Carolina. Bom dia, tudo bem? Quando você falou da neutralidade, aí eu também não tinha visto aquela partezinha com as exceções, né? E aí você leu de novo o artigo 156 e, na verdade, ele nem fala de exceções, né? Ele fala que será informado pelo princípio da neutralidade, ponto. Então, nem tem isso de exceção. Então, o princípio, ele é a base realmente de tudo. Eu, na hora que eu vejo também essa invocação, eu penso, não, pessoa jurídica e pessoa física não importa, se for por um por outro, tem que ser a mesma coisa, justamente para evitar qualquer tipo de distorção para não alcançar a tributação. Acho que vai ser mais amplo até do que às vezes a gente está até imaginando, porque a ideia é justamente evitar, né, o planejamento, é tentar que não haja uma operação que não tenha incidência. Senão a gente acaba distorcendo muito e fica perigoso. A distorção, imagina você começar, nossa, agora eu preciso locar pela pessoa física, preciso locar pela pessoa jurídica. A gente gera um desequilíbrio, assim, é tudo o que não se deseja, né?
E até eu acho que na questão da venda, outro dia eu ouvi, eu não sei se foi do grupo lá do FGV, uma discussão sobre isso, essa incidência, acho que na Europa incide IVA, né, nessa operação de venda Isso. de imóveis. Ele também Então, está só dentro que de uma aqui tem o, tributação específica. isso. Só que, claro, como aqui tem o ITBI, a gente fica, mas já tem um tributo muito menor, logicamente, uma alíquota, né, irrisória comparada com a do IVA, com do IBS-CBS, mas, de fato, pode ter essa sobreposição, isso pode ser um problema mesmo. Não, a gente não pode deixar essa sobreposição, isso é muito perigoso para a distorção, né, da tributação. Mas Thalita, vou apimentar mais um pouquinho, boa tarde. As holdings familiares que foram criadas e vendidas aí como solução de locação? Leonardo, por isso que até as holdings, Carolina está dando risada. Estou rindo porque esse planejamento que agora não vai existir mais, né? Porque, na verdade, ele existia num sistema anterior, agora... dentro das regras atuais, né? A gente está falando até dentro do sistema anterior, né, Carol? A gente já está assim, está todo mundo aqui falando do sistema anterior como que já fosse passado. Mas muda tudo, Léo, muda tudo. Muda tudo agora, muda toda a análise, e um detalhe, né? Nós estamos fazendo simulações, mas são simulações que ainda não pode, a gente não pode mudar uma linha pragmaticamente, porque a gente não tem um texto de lei complementar. Então, a gente tem uma ideia do que pode vir, mas até que isto seja aprovado, a gente ainda não... Porque acrescentou um parágrafo, acrescentou uma linha, muda todo o jogo. Então, Léo, as holdings, elas serviram por um período e por um propósito, mas agora planejamentos tributários patrimoniais terão que ser revisados. E a gente tem que olhar também algumas regras aí da tributação do sistema financeiro sobre lucros eventuais. Então, a gente vai ter que olhar para todo o pacote, entendeu, Léo? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Está mudando tudo. Em holding, a gente também não pode esquecer que o Código Civil também está mudando, né? E a gente também pode ter repercussão, já que a gente está falando de planejamento patrimonial, se o reflexo for familiar, então ainda tem muita coisa por vir. Olha, e é engraçado, né, Luana, você fez o comentário, e a gente tem que tomar muito cuidado com planejamentos patrimoniais e sucessórios, porque uma coisa é que diz a legislação civil, outra coisa é o que diz a jurisprudência dos tribunais superiores em relação a direitos hereditários ali. Né, eu já vi uma balançando a cabeça aqui que deve conhecer essas regras do direito civil, porque, Leonardo, você entende o que eu estou falando? O que diz a lei não é necessariamente o posicionamento dos tribunais superiores em relação à divisão de patrimônio. Direitos pode fazer um outro encontro para falar, né, disso, né? A gente convida alguém, pelo amor de Deus, de sucessões, porque aí a gente vai fazer, a gente realmente cabe, me lembra mais adiante, Luana, para a gente fazer, às vezes, até num momento extra, para a gente não quebrar o quanto de coisa a gente precisa dizer aqui. Mas eu acho que cabe super. Me lembra para a gente fazer isso, por favor. E boa jogada de bola. Então, aqui, ó, a gente tem empréstimos, olha só, empréstimos entrou no pagamento do IBS e CBS, então a gente vai ter que tomar muito cuidado com esses contratos, né? Com esses contratos que a gente faz hoje de gaveta, sem muita preocupação, sem muita... Né, sem nenhuma preocupação, na realidade. A gente vai precisar ficar muito atento a isso. Doações onerosas, aqui a jogada, aqui a chamada de atenção do Nicolas, doações onerosas, instituição de onerosa de direitos reais, arrendamento mercantil, arrendamento inclusive mercantil, e prestação de serviço. A prestação de serviço, aí ela entra aqui como, né, um outro apenso, uma exceção, aqui a ideia da contratação da pessoa jurídica. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Mas sigamos, vamos ver o que a gente tem na sequência. Tá. Aqui eu só trouxe o texto da própria emenda constitucional 132 para chamar a atenção de vocês em relação ao fato de não existir na emenda o termo onerosidade. Voltando para o artigo 4º do PLP 68. E vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º.
Para fins de incidência do IBS e da CBS, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificada como uma operação com bem. O que está por trás desta discussão aqui, tá, gente? Durante um período, cadê o artigo 3º? Deixa eu ver, o artigo 3º, eu pulei o artigo 3º aqui. Durante os debates legislativos, pré-legislativos especialmente, houve muita divergência aqui, olha, sobre essa ideia de serviço é operação, ou serviço não é um bem, serviço não é um bem. Essa discussão existe em outros IVAs internacionais que adotaram posicionamentos diferentes. E segundo diz a Melina Rocha, que é uma figura muito relevante em todo esse debate da reforma tributária brasileira, o IVA europeu, ele trata como bem o bem corpóreo e traz para ele como bem material, traz para o bem a ideia do produto, do bem material. E o incorpóreo, no qual se inclui os direitos, entrariam dentro do rol de serviços. Mas, segundo ela, nós adotamos, neste PLP, a ideia de um IVA mais moderno, que seria a ideia do IVA indiano, do IVA canadense, no qual bens materiais e imateriais, inclusive direitos que está dentro do imaterial, são considerados bens. E, para serviço, é uma ideia de residual. Vejam que eu até mencionei aqui na parte final dessa disposição que eu trouxe. Do artigo 4º, parágrafo 2º, ele traz uma ideia de residualidade. Tudo que não for bem deve ser considerado serviço. E aqui, qual é o propósito? É para que nós não provoquemos o judiciário amanhã ou depois para dizer que determinada relação jurídica, econômica, não é nem bem, nem é serviço. Logo, não estaria sujeita à tributação pelo IBS ou ICBS. Então, esta ideia dessa residualidade aqui, que também veio disciplinada, ok? Aqui está disciplinada, esse parágrafo 2º está disciplinada na Constituição Federal, justamente, e eu me lembro muito desse debate, ele veio com o intuito de vamos parar de discutir qual que é a materialidade do tributo. Não cabe mais essa discussão se é válida ou não a incidência do IVA dual sobre determinada operação. Então, isso aqui acaba com a alegria da advocacia privada para ficar discutindo se isso ou aquilo é ou não sujeito à tributação deste novo IBS e CBS, deste IVA, ok? Então, esta grande parte da discussão da materialidade, do fato gerador, ele permeia essa distinção entre bens e entre serviços, e aí eu acho que a lição que tem que ficar é bem material, é bem imaterial, inclusive direito, se não couber dentro desta classificação, que tem uma materialidade no termo bem mais ampla, é serviço. Tanto que me parece que no CONFAS teve uma discussão, e sei quem trouxe foi a Melina também, houve uma discussão muito grande, se prestar serviço seria cabível dizer que é um fornecimento, mas toda essa discussão ficou, de certa maneira, ela ficou no passado, porque já vem aqui o texto do projeto de lei, e que isso me parece que não cabe nenhuma, não haverá mudança neste quesito aqui de bens e serviços. Então, acho que a gente pode trabalhar muito com esta ideia. E um outro elemento, um termo que nós vamos nos deparar muito possivelmente com uma frequência gigantesca, é o que seja o fornecer, né? A ideia do fornecimento. Tanto é que, olha que vejam que interessante, também não faz parte da nossa tradição jurídica um dispositivo aqui, mais uma vez, com esse delineamento de uma ideia de conceituação e como uma ideia de exemplificação do que seria o conceito, né? Para os ibetianos aqui, conotação e denotação.
são elementos estruturais muito relevantes para quem faz IBET, dentro da teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, o que é algo fenomenal para trazer uma estrutura de pensamento, uma matriz de pensamento sólida para a gente na construção do nosso raciocínio jurídico. Então, esse texto de lei, o PLP, trouxe esse delineamento. Então, vejam aqui, olha, eu não sei se eu não estou vendo o Frederico aí, mas olha só, o item 3, quando fala fornecedor. Fornecedor é aquele residente ou domiciliado no país ou no exterior, e aí por isso que a gente tem o parágrafo 3º do 156A, que traz a responsabilização de marketplaces, aquele que realiza o fornecimento, aí ele vem tais como pessoa jurídica, e ele diz aqui, ó, entidade sem personalidade jurídica, incluindo sociedade em comum, sociedade em conta de participação, SCP, mais uma vez a gente puxa esse gancho aqui, Luana e Nicolas, para construção civil, nos quais a SCP é um fenômeno jurídico muito presente, consórcio, condomínio, fundos de investimento, mercado financeiro. Então, e aqui essa ideia da entidade sem personalidade jurídica, né? Por exemplo, a gente pode pensar nos condomínios, e aqui a gente traz um outro elemento também, que é esse conceito essa ideia de lucro, a necessidade do lucro para fins de tributação do IBS e da CBS, e tem o Javier, que é um partícipe ali do NEF, da GV, que ele é espanhol e ele participa muito ativamente, e ele traz muito da experiência da Espanha com o IVA espanhol, e ele diz que isto é algo muito complexo para eles, essa ideia da discussão também da ideia da lucratividade, da necessidade ou não da lucratividade para fins de tributação. Então, olha, vejam, aqui a gente trouxe, e a lei traz como fornecedor a pessoa física. Esses elementos, a gente vai voltar neles quando a gente for trabalhar a sujeição passiva. Frederico, fica à vontade. Thalita, vendo esse inciso 3º, né, do artigo 3º, dia desse eu estava até falando sobre os impactos da reforma tributária na tributação 4.0, né? Porque a reforma, uma das propostas nessa situação das plataformas digitais é tributá-las, né, e acabar com aquele problema que a gente tem, aquele conceito de estabelecimento prestador. Uber, iFood, todas são empresas americanas, né, mas que prestam serviços, né, aqui no território brasileiro e outros países, certo? Aí essa tributação no destino, né, até mesmo proposta pela reforma, vai ampliar, até de certa forma, segundo, né, a Associação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos, os municípios menos privilegiados. Aí eu vejo, quando eu vi esse artigo 3º, inciso 13, ele aprofunda nessa ideia, né? Solução para o problema da tributação 4.0. Exato, Frederico, exatamente. E é para evitar essa distorção aí da né, que em síntese é o âmago da neutralidade, né, que vem esse dispositivo. E não me parece algo que me incomoda, esse é um tema que é caro para o Leonardo aqui também. Leonardo é despachante aduaneiro, vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, Santos e região, aqui 8ª região, é um problema que é caro a importação, né, Leonardo? Esse é um tema que é muito caro aí. Sem dúvida. Então, voltando aqui, a gente vem aqui para o parágrafo 4º, para essa incidência, né? Então, olha só o que ele traz aqui, né? Que é irrelevante a caracterização, parágrafo 3º, tá, gente? Opa, peraí que eu saí da minha tela. É irrelevante
irrelevante o título jurídico no qual se encontre na posse pelo qual o bem encontra-se na posse do respectivo titular, espécie, tipo, forma, olha só, a obtenção do lucro com a operação, inciso terceiro, que era o que eu já havia antecipado, o cumprimento ou não de qualquer regra, e aí, porque a gente passa muito, essas discussões, elas acontecem muito, eu me lembro muito dessas discussões em relação à tributação federal no âmbito do CARF, se cumpriu ou não determinado requisito de uma agência, uma instrução, enfim, esses elementos colaterais à tributação, mas que são estruturais no final das contas, né? Estruturais, eles são colaterais, porque participam da formação do negócio, e acabam sendo colaterais à tributação nesse sentido, mas que, no final das contas, são eles elementos estruturais que vão definir. Então, me parece que tudo, esse parágrafo terceiro veio muito com esse intuito de afastar toda uma gama de discussões aí, não sei se será viável se terá um sucesso nessa pretensão. Parágrafo 4º, a incidência do IBS da CBS sobre operações de que trata o caput, olha só, não altera a base de cálculo do ITCMD e do ITBI, ou seja, são tributações paralelas, elas se sobrepõem. E aí, Nicolas, voltando à fala do professor Roque, né, são tributações que se sobrepõem. Isso me parece muito perigoso e a gente precisa entender isso aí. Acho que isso não pode seguir desta maneira. Gente, em razão do horário, eu vou encerrar aqui no artigo 5º, para que a gente não ultrapasse as 13 horas, e a gente segue a partir desse dispositivo do artigo 5º. E se vocês desejarem... Deixa eu encerrar aqui a gravação. Se vocês desejarem